Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui, né, o desenvolvimento desse nosso context. Nessa aula o que a gente vai fazer é basicamente a gente vai deixar esse nosso context mais compacto, de uma forma mais bem organizada, e a gente vai fazer isso criando uma nova função, né? A gente vai criar um novo arquivo, e esse novo arquivo ele é basicamente uma função que automatiza a criação desse context para a gente, né? Onde a gente vai se preocupar somente em definir uma função reducer, definir um estado inicial e definir as ações que irão acontecer. E as ações que eu falo não são as ações aqui da nossa função reducer, mas são ações que, por exemplo, quando a gente executa um dispatch, a gente quer acessar uma API, né, processar algum dado, processar algum efeito, e a gente pode muito bem fazer isso aqui dentro da nossa função reducer, né? A gente pode, aqui tem o case, né, caso o action.type for aumentar, a gente pode executar uma função aqui, fazer um acesso a uma API, processar um dado, mas a nossa função reducer ela vai começar a ficar muito grande e muito difícil de se manter, né? Vai ficar muito complexa. Então, para resolver isso aqui, a gente vai estar criando funções, né? E essas funções que vão fazer o processamento dos dados, né? Vão buscar esses dados de uma API, vão processar de alguma forma, e essa mesma função vai executar o dispatch e vai alterar aqui na nossa função reducer, que vai alterar, né, o estado aí da nossa aplicação. E no final, né, o resultado, a gente vai ter várias funções, né, vários métodos que executam várias coisas diferentes e que alteram a nossa função reducer, que a gente vai definir separado, né, a função reducer ela vai ficar mais compacta, né, mais fácil de entender, e no final tudo vai ficar muito completo, né, com essa função que cria o context automaticamente. E isso é interessante também, porque a gente pode ter algumas aplicações, né, que usam mais de um context, né? Essas aplicações podem ter um context ali para o login, né, para fazer o login, criar conta. Pode ter um context para quando o usuário está dentro do app, né? Um context diferente para um carrinho de compras ou algo do tipo. E para criar mais de um context, né, é interessante da gente usar uma função que vai fazer isso automaticamente para a gente, beleza? Então, para começar, aqui na nossa pasta context, eu vou criar aqui um novo arquivo e eu vou chamar esse arquivo de create context, né, para criar esse nosso context.js. E esse arquivo, ele é basicamente uma função que vai retornar, né, o context e o provider. Que se a gente olha aqui no data context, a gente está exportando, né, o context e um provider. E essa função ela vai retornar o context e o provider, e onde a gente executar ela, a gente já vai exportar o context e o provider, porque quando eu executo ela, né, eu crio um novo context. Então eu vou exportar esse context e esse provider para mim estar fazendo uso. Beleza? Então aqui no Create Context, a gente pode, aqui no início a gente vai importar o React, né? From React. E aqui a gente vai importar o React e, aqui é com R maiúsculo, a gente vai precisar também do User Reducer, né, para criar essa função Reducer, beleza? Então aqui a gente tem uma função e como a gente já vai exportar essa função, né, esse arquivo aqui ele vai exportar somente essa função, então aqui já vou exportar diretamente, né, export default, né, vou exportar uma função e essa função vai criar o context e o provider, né, e retornar esse valor para a gente. Então eu posso copiar isso aqui, né, do arquivo data context, aqui eu vou recortar, vou colar aqui dentro dessa função e vou tirar aqui o export, né? A gente não vai exportar mais a variável, a gente vai retornar ela, né? Porque a gente está dentro de uma função. Então aqui no final dessa função eu vou dar aqui um return, eu vou retornar um objeto, né? Com context, que a gente, né? O correto seria a gente definir assim, né? Com a propriedade context com o objeto, a variável context, e aqui a propriedade desse objeto provider, né? Provider vai receber aqui o provider. Mas como o nome é o mesmo, né? A gente pode apagar, né? A gente pode omitir aqui o nome da propriedade do objeto e retornar somente o context provider, que ele já vai criar esse objeto para a gente. Beleza? Então, como eu disse lá, essa função ela vai receber a função reducer, né? Que é o que a gente usa aqui para criar no hook use reducer, né? A gente precisa de uma função reducer. A gente precisa também, no caso que a gente vai enviar, né, as ações, né, os actions, que são esses métodos que a gente ainda vai discutir ainda a criação, e também o initial
state, né, o estado inicial. Initial state, beleza? Então, vou salvar aqui e agora a gente vai importar essa função, né, lá no nosso arquivo data context, e essa função vai retornar esse context e esse provider para a gente. Então, aqui no arquivo data context, né, aqui no início, eu vou dar aqui um import create context, né? Create context from ponto barra, né, aqui do arquivo create context, esse arquivo que a gente acabou de criar. E aqui no finalzinho, né, eu vou usar, né, a gente vai executar essa função create context. Então, aqui a função create context, né, ela recebe como argumento a função reducer, as ações, né, os actions, e também o initial state. E essa função, né, vai retornar um objeto, né, se a gente volta aqui a gente pode ver. Deixa eu minimizar aqui o aplicativo. Esses erros que estão dando aqui, né, no aplicativo a gente pode ignorar por agora. Eu vou colocar aqui as telas lado a lado. Né, aqui no arquivo create context a gente retorna, né, um objeto com context e o provider. Então aqui no arquivo data context, né, a gente está executando a função create context e essa função vai retornar para a gente o context e um provider. Então eu posso criar uma variável aqui, né, eu posso chamar isso aqui de, não sei, posso chamar isso aqui de, eu sei lá, vou chamar no nome variável aqui, variável A, né? Essa variável A agora ela vai ser igual esse objeto context provider, né? Agora eu fui bem feliz definindo essa variável com o nome A, mas é somente aqui para a gente conseguir entender, né? Porque a variável A ela agora vai ser um objeto com context e o provider, então eu posso usar o destructoring, né? Ao invés de usar uma variável para receber esses valores, né? Aqui eu vou usar o destructoring, né, o context e o provider, beleza? Então, com esse context e esse provider aqui, né, usando o destructoring, ele agora eu já posso acessar esse context e esse provider aqui dentro desse arquivo. Mas como eu quero, na verdade, exportar eles, né, ao invés da variável aqui do const aqui, né, declarando isso aqui, eu vou dar um export default, né, eu vou exportar por padrão esse objeto com o context e o provider, beleza? Então, feito isso aqui, eu vou voltar aqui ao normal. E aqui nesse arquivo data context, como a gente já tem a função reducer criada, né, e o initial state também, né, o estado inicial, agora a gente precisa se preocupar somente com essas ações, tranquilo? E essas ações, né, eu vou explicar ela aqui para nós, para vocês, né, aqui no navegador. Porque aqui no navegador a gente tem aqui, né, o play code, que a gente consegue executar um JavaScript aqui no navegador, né, a gente só abre o site e a gente consegue estar executando o JavaScript aqui. E o que vai acontecer, basicamente, a gente vai ter duas funções, né? Cada action, né, cada ação agora vai ser duas funções, onde é uma função primária que retorna outra função. Então eu vou criar aqui uma função, vou chamar isso aqui de teste, né? A função teste, ela vai receber uma função que retorna outra função, né? E essa função que eu vou dar um console.log, talvez, não sei, teste novamente, né? Eu estou bem pobre aqui na criação de nomes, né? Na definição de nomes de variáveis, mas isso aqui você vai estar entendendo. Se eu executo aqui essa função teste, né? Então que eu vou usar teste, aqui embaixo, né? Teste, os parênteses, né? Para indicar a execução de uma função, eu não tenho nada no console. Mas se eu coloco parênteses novamente, a gente tem aqui no console, né? Teste. Por quê? Porque eu executei duas funções, né? Aqui eu acessei a variável teste, né? Que é uma função, executei ela, que retornou outra função, que eu executei ela novamente. Então a gente teve aqui no console log o texto, né? A string test que a gente definiu aqui. E se eu agora passo atributos para essa função, por exemplo, essa primeira função ela vai receber um N1, né? Um número 1, né? O primeiro, algum número. E aqui a segunda função recebe outro número, né, um N2, eu posso dar um console log N1 vezes N2. E aqui na execução, né, no primeiro parênteses eu passo, por exemplo, o número 2. E no segundo parênteses eu passo o número 3. A gente vê no console aqui, né, o número 6, que é, né, o resultado de 2 vezes 3. Né? Então é isso aqui que a gente vai estar usando na nossa aplicação. Né? E no nosso caso, o primeiro argumento aqui, né, a primeira função vai receber o dispatch,
né, que é a função que vai alterar o estado, e essa segunda função, a gente vai receber qualquer argumento, né, qualquer parâmetro. Pode ser, por exemplo, um nome, um e-mail, um ID, né, um ID de identificação, qualquer coisa, né? Isso aqui vai depender da aplicação. E aqui no return, né, no return dessa função, a gente vai processar os dados, né? Ou seja, a gente vai processar os dados, e no final, né, a gente vai executar, né, um dispatch. E aqui no dispatch, né, a gente vai ter aqui o tipo, né, o tipo desse dispatch vai depender aqui da aplicação, né, da função em si. Pode ser o tipo teste, né, porque o nome da função também é teste. E o payload, né, a gente já pode usar aqui no payload o resultado, né, desse processar dados que a gente acabou de executar, né, de processar. Então, a estrutura que a gente vai estar usando é essa. E a gente já pode voltar aqui no código, porque agora a gente já pode criar as nossas ações, né? E se a gente vem aqui na tela Home, a gente pode ver que a gente usa a função dispatch algumas vezes aqui, né? A gente usa para aumentar, né, o valor ali do contador, e a gente usa para alterar, né, o valor de true, false, né? Aqui o type toggle, que ele vai estar fazendo essa alteração. Então, a gente pode criar métodos que fazem isso para a gente. Então, aqui no Data Context, eu posso criar aqui, né, um método, eu vou criar aqui, né, um método é uma função, né, então eu vou criar aqui a função aumentar, né, porque é uma funcionalidade que a gente está usando aqui, né, no dispatch, tipo aumentar. Então eu vou criar aqui um const aumentar, né, ele recebe uma função, e essa função retorna outra função. Beleza? Então aqui no primeiro argumento a gente tem o dispatch, né? Essa primeira função ela vai receber o dispatch, e a segunda função, né, aqui nesse nosso caso, ela vai ser o payload, né? Que é quanto que eu quero aumentar. Eu quero aumentar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Então eu vou receber isso aqui como argumento dessa função, né? Então eu vou chamar isso aqui de valor, né? Value. Aumentar em tanto valor. E aqui no final eu executo, né, o dispatch, né, que é para a gente conseguir fazer essa alteração no estado. E esse dispatch aqui ele vai ser do tipo aumentar, né, que é o mesmo tipo aqui dessa tela home, né, tipo aumentar, e o payload, né, ele vai ser velho, né, vai ser o valor que a gente definir, beleza? Então essa vai ser a estrutura que a gente vai estar usando nesses nossos métodos, né, nessas nossas definições. E a gente tem aqui outro tipo que é o toggle, né, que no caso aqui seria para alterar de true para false. A gente vai criar esse método aqui também. Eu posso até copiar esse que eu estou criando aqui, né, do aumentar, e vou criar aqui outro chamado toggle, né. Aqui ele vai receber um booleano, né, um boolean. Eu vou trocar aqui o nome, né, um boolean, e aqui o tipo vai ser toggle, né, e o payload vai ser esse booleano que a gente vai passar, beleza? Então, bem tranquilo isso aqui. E agora, o que a gente tem que fazer, né, é definir esse objeto actions, né? Porque aqui eu só estou definindo os métodos. Então, ao invés de eu criar aqui, de eu fazer aqui, né, const, criar uma variável actions, recebe um objeto e passar aqui dentro os nossos métodos, eu já vou definir direto, né? Então, aqui já direto como um argumento do create context, eu vou passar um objeto, né, que vai ter o método aumentar e também o toggle. Beleza? Então vou salvar isso aqui, né? Ele já deu uma formatada aqui pra gente. E feito isso, agora já era para nossa aplicação funcionar, né? Mas na verdade ela não vai funcionar. Por quê? Porque as nossas ações, né, os nossos actions, a gente está recebendo um objeto. Esse objeto ele contém os métodos, né, as funções, e essas funções, na verdade, elas são outras funções que recebem, né, que aqui no caso a gente tem que acessar o dispatch para depois sim processar os dados e executar o dispatch para alterar esse valor. Então, o que a gente tem que fazer agora, eu sei que isso é bem complexo, é bem difícil de aprender, e caso você não esteja entendendo nada, eu peço que você reveja novamente essa aula depois que você terminar, para que você com o tempo vá se familiarizando, testando isso aí também, né?
para que você consiga entender o que está acontecendo. Mas o que a gente vai fazer agora é basicamente executar essa função, né? Porque a gente está recebendo essa função aqui no arquivo createContext, mas o nosso dispatch ele está sendo criado aqui, né? Então o dispatch ele está nesse arquivo createContext, está dentro dessa função. E como eu estou recebendo o actions como argumento, né? Eu vou ter que executar o actions, né? Executar ele uma vez, né? Executar aquela função uma vez, né? Lembro do exemplo que a gente deu lá. E nessa uma vez, né? Nessa primeira execução que eu vou fazer ela, eu vou executar com o argumento, né? Com o dispatch, passando o dispatch como argumento, para que a nossa função tenha acesso ao dispatch e realize, né, a alteração quando ela for executada. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Agora a gente vai ter que criar um jeito, né? Bolar aqui um jeito.